Lalo, só para dar uma situada, o pessoal vai assistir. Eu vou localizar o período em que eu fiz o meu material e você localiza o teu. Por exemplo, fui duas vezes a Serra Pelada. Eu fiz várias matérias na Amazônia, né? Desmatamento, fiz coisa para Newsweek, fiz coisa para a imprensa europeia, fiz muita coisa. Mas Serra Pelada eu fiz o começo em 80 e fiz o final do garimpo em 86. Você, ainda na época de filme, ainda revelando, tinha que voltar para São Paulo com os filmes. Você já fez o teu material, já é de 2000 em diante, não é? Já é com coisa digital. De que período é o teu material? Você tem Pantanal e tem Amazônia, não é isso? Isso, então, o material da Amazônia, assim, bom, trabalhando para a Folha, eu trabalho há 28 anos, então, viagens esporádicas para a Folha, ainda fiz muita coisa em negativo nos anos 90. Mas esse trabalho específico da Utopia Amazônica já é todo digital, que eu comecei ele, assim, teve um início em 2009, mas eu comecei mesmo trabalhando, assim, mais focado em 2012, 2013 com Belo Monte, o começo de Belo Monte, e estou fazendo Tá? ele agora. Inclusive é interessante porque nesse período de 10, 12 anos, a tecnologia das câmeras digitais mudou, então até a aparência das fotos mudou. É um negócio interessante de ver assim, quando você faz um trabalho a longo prazo, como a tecnologia mudou. Não foi só do filme para o negativo, do filme para o digital que mudou, muita tecnologia, mas a tecnologia do digital vem mudando muito. Então, a textura, as cores, é incrível como isso foi mudando ao longo do tempo. Isso até foi um dos motivos que eu acabei optando para fazer depois do trabalho da distopia amazônica em preto e branco, para dar um pouco mais de unidade no trabalho. Um dos motivos. Ô, Tá bom, Juca, vem cá. Uma curiosidade. Você captura em PB ou você captura em cor e depois elimina a cor? na verdade eu capturo em RAW, mas é que a imagem vem com todas as informações. Mas quando eu vejo ela ali, no monitor, ela está colorida. Eu não uso Tá, o. Eu poderia usar ali para já ver em PB, mas eu deixo em cor mesmo. tá, E depois, por que que acontece? Eu estava conversando com você antes, porque como esse projeto é um projeto de longo prazo, então, na verdade, eu fui dividindo ele em histórias menores, né? Um projeto que tem 12 anos, tá. ao longo desses 12 anos, para conseguir viabilizar, eu fui dividindo em histórias menores. E essas histórias foram feitas para a Folha ou, sei lá, para outros lugares ou com uma bolsa e tal. E a demanda era uma demanda por foto colorida. Então, os trabalhos foram originalmente publicados em cor, por uma demanda mesmo de comercial do trabalho ali. Então, eu originalmente publiquei isso em cor e ao longo do tempo fui editando esse material, esse grande material, e selecionando o que eu achava relevante e transformando isso em PB. Então, na verdade, você vai ver que tem algumas fotos que talvez as pessoas tenham visto cor e PB, porque originalmente elas foram publicadas em cor, mas depois elas, no Tá. trabalho maior, foram todas convertidas para PB. É. Ô, Juca, deixa eu fazer uma pergunta Então, agora. Só uma pergunta, deixa eu ah, perguntar. Eu tenho muita tá. curiosidade, porque assim, um dos lugares que eu gostaria muito de ter fotografado na minha vida é Serra Pelada. Então, toda vez que eu vejo tuas fotos, eu babo. E eu fui para Serra Pelada nos anos 90, no meio dos anos 90, assim, e já era um grande lago, já era um buraco alagado, e ainda tinha um outro garimpeiro artesanal garimpando. Eu queria que você contasse como é que foi a tua experiência em Serra Pelada, porque é um assunto que me interessa demais. E eu fui quando teve a tua exposição aí na Galeria Utópica, eu fui ver, porque é um assunto que me interessa muito, tem as fotos clássicas também do Salgado. Enfim, queria que você comentasse um pouco como é que foi as tuas duas idas para Serra Pelada, assim, quando você chegou lá e viu aquilo, que é um negócio maluco, enfim, contasse a tua experiência.
Foi, olha, em linhas gerais, a primeira vez que eu fui foi em 80. Na verdade, eu fui para a região do Araguaia, cobrir um assassinato de um líder camponês, um líder sindical camponês. Na época ainda não existia MST, se falava ainda, eram os poceiros, os caras que faziam invasões de terra, sabe? E tinha toda essa luta política e teve um assassinato em Conceição do Araguaia. Conceição do Araguaia ainda era Goiás, hoje é Tocantins, né? Porque Goiás se dividiu em dois estados, virou o norte Tocantins e o sul Goiás. Então, Conceição do Araguaia, eu fui fazer essa manifestação de protesto contra o assassinato desse líder camponês, líder sindical. E aí estava surgindo as notícias do garimpo. O garimpo começou a surgir no Globo, na Folha, no Estadão, começou a se falar. Eu fiz a pauta, era da agência F4, aí peguei um ônibus em Conceição do Araguaia e fui de ônibus a madrugada inteira, fui até Marabá. Aí cheguei por minha conta, não tinha ninguém, nenhum jornal, nenhuma revista me bancando, né? Ainda com o resto de filme, porque tinha a sobra que eu não tinha usado lá em Conceição do Araguaia, ainda tinha uma sobra de filme. E aí fui no aeroporto e você só chegava no garimpo por via aérea, via piloto de avião pequeno, de garimpo, né? Então, eu entrei em contato com um piloto de um avião pequeno, um Cessna, e aí tinha o comandante era o Major Curió. O Major Curió tinha sido o comandante, o cara que acabou com a guerrilha do Araguaia, né? E ele era o chefe do garimpo. Então, eu só conseguiria entrar com a autorização. Aí eu peguei a minha carteira da FNAGE, né, entreguei no piloto e falei, olha, leva para o garimpo, ele ia levar garimpeiros. E pede uma autorização para o Major Curió. Ele batalhou porque eu ia pagar a minha passagem, ia contratar ele para ele me levar de avião, né? Então ele levou minha credencial, eu fiquei no aeroporto de Marabá, de 6 da manhã até meio, ele voltou meio-dia, o Major Curió autorizou a tua ida, aí eu paguei ele, fui e fiquei 2 dias, num dia e voltei no dia seguinte, isso em 80. E voltei depois em 86, aí eu fui fazer uma outra matéria para aquela antiga revista da Goodyear, eu fui fazer uma matéria em Carajás, dessa coisa da extração de ferro, exportação de ferro. E Carajás está tudo nessa região, né? Carajás, Garimpo de Serra Pelada, é tudo por ali no sul do Pará, né? Eu fiz a matéria para a Goodyear, só que em vez de voltar, eu tinha tempo, a revista não fechava de imediato, eu voltei e fui de novo à Serra Pelada por minha conta. Aí já tinha ponte aérea, a TAM já fazia um voo regular ao garimpo, você já tinha um aeroporto grande de terra, já tinha pequenos hotéis. Foi nesse período, 86, que o Salgado teve lá, fazendo o material do Salgado. Então, você já tinha uma infraestrutura de garimpo, já tinha uma pequena cidade ali, né? Já tinha a zona de prostituição, já tinha um supermercado, tinha um cinema, o cinema era ao ar livre, tipo um grande pano, uma toalha, um lençol grande, você fazia exibições de filme ao ar livre. Então, foi nesse período. Então, fui 2 vezes fazendo matérias diferentes e acabei indo à Serra Pelada. E nesse período a gente tinha que, diferente de agora, do digital, a gente tinha que ter uma câmera para o PB e outra câmera para o colorido, né? Então, muitas vezes, eu trabalhei sempre com 2 câmeras. Uma com filme preto e branco e outra para filme colorido. A primeira vez que eu fui, eu fiz muito mais preto e branco, né? Na segunda vez, que foi essa exposição que você viu na Utópica, de 86, eu fiz mais colorido. Mas eu fiz muito mais colorido por uma questão de mercado, porque as revistas, os jornais já estavam solicitando mais colorido. Então, em linhas gerais, foi isso. Ô Juca, É você se jogar no assunto. Você ir sozinho, não tem ninguém, não tem infraestrutura. Pô, você vai num ônibus. Eu me lembro que subindo no ônibus de Conceição do Araguaia até Carajás,
Durante a madrugada, o ônibus atolou umas 3 vezes, os passageiros tiveram que sair e empurrar o ônibus de noite para tirar o ônibus do buraco, porque a estrada era toda em terra, né? Então, esse era um período da Amazônia de aventura, né? Totalmente. Hoje, eu me lembro que em 86 eu fui para perto ali nessa matéria que eu estava fazendo para a Goodyear de Carajás, eu cheguei a alugar um carro em Marabá e fui até Eldorado do Carajás. Eldorado do Carajás é perto ali entre Serra Pelada e Carajás. Foi onde houve aquele assassinato, a polícia militar matou vários poceiros. Você deve ter lembrado disso. E aí eu fui de carro, você já tinha estradas em terra ali, você já de 80 a 86, houve muita mudança ali no sul do Pará, né? E você está andando agora de novo por aí, você deve ter visto uma outra Amazônia, né? Mas em É, Minas Gerais é isso, claro. então, não, eu acho que é uma outra Amazônia, mas em alguns momentos o que você está descrevendo aí é o que eu vejo ainda hoje em dia. Lógico que esses lugares, por exemplo, onde vai de Marabá para Curionópolis, né? Curionópolis virou uma cidade com o nome e, e hoje é tudo asfalto, mas você tem ainda lugares bem remotos ainda, né? Agora a gente estava É verdade. Médio Solimões, que é uma região de rota de tráfico de droga, né? Que vem, inclusive, daquela região de Atalaia do Norte, Patinga, onde aconteceu a tragédia com o Dom e com o Bruno. Lugares muito isolados ainda, cidade com até grandes, mas que você não tem quase que internet, você não consegue ainda, parece incrível, né? Mas as cidades desconectadas e o acesso continua, obviamente, só por barco. E, assim, existe essa precariedade ainda de logística, de infraestrutura. Então, ainda tem. Lógico que esses lugares que você está falando, até por conta dessa exploração mineral, né, Carajás e tal, se desenvolveu muito, para o bem e para o mal. Mas eu acho que mudou muito, né, do que foi os anos 80, a região de Rondônia, a ocupação de Rondônia e tal. Hoje, eu acho que é também essa coisa, né, essa frente do desmatamento que vai subindo, né, um cupinzinho vindo e subindo e fazendo esses E vai, naquela é, vai, vai virando pasto, vai virando pasto para o gado, né? tá virando pasto para o gado e depois do pasto vem a soja onde é viável de Exatamente. plantar. É. Mas é uma onda que vem subindo, né, constantemente assim. E é uma loucura. Ô, Juca, mais uma pergunta. Hoje em dia, por exemplo, se eu fosse fotografar um garimpo, eu teria muita dificuldade, assim, porque os garimpeiros, enfim, grande parte deles trabalha dentro de áreas que não é permitido garimpo, Invadidas, tá? áreas invadidas, áreas indígenas, né? etc. Então teria muita dificuldade. Quando você chegou em Serra Pelada, que você chegou mesmo no garimpo, como é que era a relação com os garimpeiros, assim, com as pessoas que estavam trabalhando? Era tranquilo? Ou dava um pouco de medo você sozinho no meio daquela multidão ali? Como é que Não, era? não dava medo nenhum, era uma relação com a imprensa. Eles estavam lá, de certa maneira, legalizados, o governo autorizava aquele garimpo. O Serra Pelada sempre foi um garimpo autorizado, né? Então, e era controlado pelo Major Curió e pela Polícia Federal. O ouro era todo ouro extraído, era vendido lá mesmo. Eu tenho fotos dos caras pesando o ouro na balança numa agência da Caixa Econômica Federal, um barraco de madeira montado no próprio garimpo. Então, o Major Curió e os militares, a Polícia Militar do Pará, tinha muito controle. Você era revistado na hora que entrava no garimpo, e você era revistado na hora que saía do garimpo. Então não tinha perigo nenhum, né? Então toda a minha relação com os garimpeiros foi muito amiga, foi muito tranquila. Tanto é que as minhas melhores fotos, nos 2 dias que eu fiquei lá em 1980, o melhor material foi quando eu acordei no dia seguinte, às 6 horas da manhã,
e fui andar sozinho, porque eu fui acompanhado por um policial da Polícia Federal o tempo inteiro. Eu praticamente não andei sozinho. Eu andei sozinho quando eu acordei 6 horas da manhã, levantei e caminhei até às 9 da manhã, quando o policial foi me encontrar. Então, as melhores fotos que eu fiz foi quando eu trabalhei solto, me relacionando direto com os garimpeiros. A relação foi muito suave, foi muito amigável, nunca teve problema nenhum. Mas, por exemplo, tempo depois, mais tarde, já nos anos 90, eu fui fazer uma matéria para a Newsweek, o Mac Margolis da Newsweek, e a gente foi atrás de garimpo ilegal, foi atrás de corte de madeiras ilegais, sabe? É, e, e desmatamento também, sabe? Então, em alguns garimpos que a gente foi recebido de forma agressiva. A gente só entrou porque eu estava com o carro, com viaturas da Polícia Federal fazendo patrulha, pesquisando coisa legal. Aí eu consegui entrar, mas a gente foi muito mal recebido. Isso já nos anos 90, né? Uhum, uhum. Eu acho que hoje deve ter piorado isso. Por exemplo, você cobrir fazenda, o cara que está desmatando, queimando, fazendeiro, o garimpeiro, eu acho o que você está fazendo aí é uma coisa corajosa, né? Eu acho que essa situação se tornou muito mais perigosa, né? Porque Eu acho que sempre foi tenso, né? Porque, de alguma forma, grande parte das atividades, né, na Amazônia, então, tem muita coisa ilegal, né? Então, você tem extração de madeira, extração de ouro, etc., que são ilegais, mas que as cidades dependem, essas pequenas cidades, muitas dessas pequenas cidades dependem dessa economia, são o motor econômico, né, desses lugares. Então, eles são socialmente aceitos, porque todo mundo depende disso. Então, você vai lá numa operação do IBAMA e para serrarias, por exemplo, de Uruará, que é uma cidade que fica na Transamazônica e vive da extração de madeira. A população é contra o IBAMA, é contra, porque tá, no fundo está parando completamente a cidade. Então, vai parar o açougue, vai parar o supermercado, vai parar o posto de gasolina, vai parar tudo, porque para o. Então, o trabalho do jornalista, na verdade, ele é visto como uma coisa negativa, como uma coisa que vai atrapalhar a vida das pessoas. Então tem essa inversão de valores, né? Você acha que você está fazendo o correto de denunciar uma ilegalidade, uma coisa que está destruindo a floresta, que está prejudicando os indígenas, etc, etc. Mas a população dessas cidades, ela te vê como inimigo. Assim como vê verdade, o IBAMA também dessa forma, né? E dá para entender é na lógica, verdade. né? Porque no fundo é a atividade que dá sustento para essas famílias. Então, por isso que eu sempre penso nessa coisa da preservação ambiental, não dá para falar de preservação sem pensar nas pessoas, nem sem pensar na questão social, né? Se não resolver a É, questão da pobreza, da falta de oportunidade, etc., você nunca vai resolver a questão ambiental. Porque as pessoas, no fundo, essas pessoas estão no modo sobrevivência, estão fazendo aquilo. Não estou falando dos grandes grupos de exploração mineral, de garimpo, que aí tem muito capital, etc., que são os grandes mafiosos aí. Mas a mão de obra, a grande mão de obra que trabalha nessas atividades e é explorado, inclusive, é esse pessoal mais pobre que não encontra outra forma de sustento, porque só é o que tem lá para fazer naquele lugar. Ou as pessoas migram, ou vão entrar nesse esquema de trabalhando para essas pessoas. E muitas vezes até trabalhando em condições análogas à escravidão. Eu já acompanhei a operação, por exemplo, de combate ao desmatamento, que você chega no lugar, tem um acampamento no meio do mato e as pessoas estão vivendo como bichos mesmo. Então é isso, quer dizer, não adianta pensar em combater o desmatamento se a gente não pensar em dar uma opção para essas pessoas, né? Uma é, opção que dê renda, mas preserve a floresta, etc. Então, assim, e nesse sentido, o Bolsonaro estimulou demais essa essa coisa esse ódio, esse de ver
o jornalismo como inimigo das pessoas, né? E então, de alguma forma, isso piorou uma situação que já era ruim, né? Então, as pessoas têm mais ódio. Ele acirrou isso, né? Na verdade, isso que você está falando depende muito mais de uma política de Estado, né? Não é só falar, ó, não desmata mais. Você tem que dar uma opção para o cara não desmatar, né? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, esses caras que estão pegando aí peixes, o caso da morte do jornalista e do indigenista, né? Eles estão pescando, eles são pescadores, é a sobrevivência dele. Aí o cara fala, os caras da droga da Colômbia, lá do Peru, fala, pô, leva no meio dos peixes cocaína, aí o cara fala, vou ganhar mais uma grana, não é? Quer dizer, eles não têm uma opção. Lalo, isso a gente fala aqui, vamos falar da periferia de São Paulo. Não é o mesmo problema. Na periferia você não dá. Escola não dá uma quadra de esporte, não dá um espaço de lazer, não tem uma biblioteca. Você deixa para o cara o quê? O chefe do tráfego fala, você quer vapor, você vai transportar, vou te dar uma grana. Não existe uma política de governo para tirar as pessoas dessa situação de se oferecer, serem cantados, levados para o lado do crime. É isso que é uma loucura. E aí, quando o Bolsonaro assume, ele incentiva as ações criminosas. Ele era um cara. Pô, ele fez aqui em Angra dos Reis aquela pesca ilegal, ele foi multado, você lembra? Quando ele assumiu a presidência, ele demitiu o fiscal e ele acabou com a fiscalização do IBAMA dentro do parque aqui de Angra dos Reis. Então, o Brasil adotou, desde do impeachment, está adotando políticas criminosas. A gente pode usar essa palavra. São políticas criminosas. Na questão do garimpo, na questão do desmatamento, na não marcação dos territórios indígenas, entendeu? Na invasão das terras. Eu acho que ele, além do desmonte das instituições que de alguma forma funcionavam como um contrapeso para... porque essa ocupação predatória da Amazônia, né, Juca, não é de agora. Vem desde sempre, né? Essa relação... ela começa com a ditadura dos militares, com a construção das estradas. De certa maneira, o garimpo de Serra Pelada era uma maneira de levou gente do Nordeste, do Sul, foi muita gente tentar ficar milionário e lá para um garimpo. Foi uma maneira de ocupar a Amazônia, jogar os caras lá sem mínimas condições sabe, a transformar isso numa atividade criminosa, né? Você visitou lá o garimpo, você viu, aquilo era uma montanha, você viu que virou uma cratera, parecia um vulcão, não era isso? Aquela paisagem que você viu nos anos 90, aquilo era uma paisagem maravilhosa. Eu tive lá em 80, que era o começo, aquilo era uma mata, era uma paisagem verdejante, maravilhosa. Aquela região de Serra Pelada foi toda destruída, né? Não, sem dúvida. Mas eu acho até que essa visão que a gente tem da Amazônia, ela de ver a Amazônia como um lugar para pegar, né, extrair matéria-prima e tal. Antes era para a Europa, né, durante a colônia, e depois para o resto do país. Eu acho que não é só da ditadura militar, ela vem antes disso ainda, ela vem da época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, que os colonizadores, porque sempre teve essa visão exploratória, esse modelo de predatório da Amazônia, que se acentuou em alguns momentos, como no governo militar, que tiveram todas aquelas políticas, construção de estrada, etc, etc. Mas é um modelo, um pouco como o Brasil vê a Amazônia até hoje, eu acho. Agora que está mudando um pouco a perspectiva. Nós falamos sobre essa situação dos povos, a população ribeirinha, essa população da Amazônia, que muitas vezes tem que fazer atividade porque essas atividades ilegais porque não tem outro modo de sobrevivência, certo? Agora, os índios, nesse ponto, os índios são muito mais defensores, são mais organizados na defesa do meio ambiente, né?
Eu acho que ele, assim, existe uma, vamos dizer, uma facilidade maior, porque os indígenas vivem em comunidades, então tem uma facilidade num território já, né, determinado, então fica mais fácil de se organizar, de se conectar, de ter uma liderança. Os ribeirinhos eles estão espalhados, né, ao longo do território, mais desorganizados. E são as pessoas que eu acho que mais sofrem e que não têm voz, não têm visibilidade. Porque Aham. com todos os problemas que eles enfrentam, eu acho que eles têm mais visibilidade, eles estão mais unidos, mais combativos. E os ribeirinhos estão muito espalhados pelo território. Então, eles realmente. Eu acho que eles estão passando por um período bem, bem difícil mesmo. E eu acho que uma coisa que aconteceu, não sei, nesses últimos anos, acompanhando principalmente a Amazônia no período, na gestão Bolsonaro, aconteceu uma coisa muito interessante, que por conta desse abandono da gestão Bolsonaro em relação aos indígenas, né, claramente ele negando qualquer tipo de demarcação, inclusive falando contra isso, incentivando a invasão de terra indígena, etc. Os indígenas, percebendo essa situação, eu acho que eles se organizaram mais e hoje eles estão muito mais combativos do que eles eram. Eu acho que o Bolsonaro, no fundo, teve algum tipo de efeito benéfico, porque eles estão muito combativos hoje, muito organizados, estão com muita voz e tem feito um trabalho extraordinário, eu acho, de luta pela preservação do território, com vários projetos de autogestão do território, de produção de conteúdo no próprio território. Então, eu acho que essa ausência desse governo, ou não só ausência, né? Quer dizer, o governo trabalhando contra mesmo as questões indígenas e tal, fez com que eles percebessem, ou a gente se mexe aqui, ou vão passar por cima. E eles se organizaram muito bem. Então, eu vejo hoje os indígenas muito fortalecidos, assim. Enquanto que os ribeirinhos, não sei, no meu ponto de vista, estão mais abandonados. Eu fui para uma região agora, em julho, que eu fiquei assim muito impressionado. Foi uma das regiões mais pobres que eu vi na Amazônia, que foi na região ali da Ilha do Marajó, nos municípios de Melgaço, Portel e não sei o quê. Uma região mas tão pobre assim, uma coisa. E eles estão, você vê que são ribeirinhos espalhados ao longo do rio, que têm pouco acesso à comunicação, pouco acesso a qualquer tipo de política pública. Muitas vezes nem sabem dos próprios direitos, né, que teriam acesso a algum tipo de auxílio, né, de renda, etc. E estão abandonados ao longo desse mundão amazônico, enquanto que os indígenas têm mais acesso à política pública, os indígenas têm mais acesso à política pública, estão muito organizados. Então, eu acho que, no fundo, essa gestão Bolsonaro que trabalhou contra os indígenas o tempo inteiro, contra a Amazônia, contra a floresta, no fundo ele fortaleceu os indígenas. Fortaleceu a organização dos indígenas, né? Exatamente. Provocou isso. Provocou Agora, isso. outra coisa, nós estamos falando dos ribeirinhos, mas vamos falar também das invasões do MST. Tem aí gente sem terra que saiu de Nordeste, de algumas regiões do Brasil, e ocupou algumas terras. No Amazonas nem dá, porque ali é quase que só água. Você não tem terra cultivada na Amazônia, né? Você tem mais no Pará, você tem no Acre um pouco, Rondônia um pouco. Você teve algum contato com coisas do MST, se eles estão organizados, se tem escolas aí nessas regiões amazônicas? Não. Você não vê muita presença do MST aí? Olha, quase nada. Eu acho que esse é um outro fenômeno que veio acontecendo de uns anos para cá, principalmente na gestão Bolsonaro. Assim, pouca coisa do MST. O que a gente viu, que o MST tradicionalmente, enfim, eles ocupavam áreas improdutivas, áreas
abandonadas, etc, etc. Geralmente áreas privadas. O que aconteceu, privadas assim, mesmo que legalmente, né, griladas, etc. Mas Uhum. o que eu vejo hoje em dia que aconteceu esse movimento, que é estimulado por políticos locais ligados ao governo Bolsonaro, existem movimentos de sem terra, sempre ligados a políticos ligados ao Bolsonaro e às igrejas evangélicas, de invasão de áreas Tá. públicas, áreas de floresta nacional, áreas protegidas. Tá. Tem esse movimento. Áreas da União, do Estado. Exatamente, áreas do Estado. Então, eu acho que tem esse fenômeno hoje em dia. Esses movimentos, eles falam associações, tem as associações que você vai lá por trás, você vê que tem sempre algum político local ou Tá. sempre tem um pastor envolvido e tal, invadindo áreas protegidas da União. Um caso que a gente acompanhou bem de perto da Floresta Nacional Bom Futuro, em Rondônia, e é exatamente isso. Eram essas invasões dessas áreas de proteção, incentivados por esses políticos claramente ligados ao governo Bolsonaro. E era engraçado porque eles mesmos falavam: Bolsonaro, você prometeu que a gente ia ter terra se a gente entrasse nessas áreas e nessas áreas aqui, nessas áreas protegidas, não sei o que, você falou que você ia dar pra gente, não sei o que. Então, esse discurso do Bolsonaro realmente incentivou essas pessoas a acreditarem que elas teriam um pedaço de terra invadindo áreas protegidas da União. Isso ficou muito claro, assim. Tá. Agora, o MST realmente, nesses últimos anos, aqui na Amazônia, eu não vi muita coisa, não. Porque tem essa parte, o Pará era muito forte nisso, tanto é que teve. Você lembra, eu fui cobrir, a primeira vez que eu fui a Serra Pelada, eu fui cobrir um assassinato de um líder sindicato rural. Não Uhum. era ainda MST, eram as invasões de poder. Teve aquela missionária americana também, foi assassinada por pistoleiros. As histórias de pistoleiros que tem aí no sul do Pará é muito grande, né? Muito assassinato por questão fundiária, né? Por questão de terra mesmo. Então, quer dizer, a Amazônia, você vê que nós estamos falando de índios, estamos falando de minério, estamos falando de desmatamento, estamos falando de, sabe, de virar pasto. É um problema muito grande, né? Um problema. Aí, por exemplo, É. mas, por exemplo, nas tuas matérias, eu ouço falar muito pouco da parte lá que está vizinho das Guianas, né? Tanto o Rondônia, Roraima, né? Roraima e Amapá. Você tem planos de ir para essa região, não? Ou não tá? Você Não, não sabe de nada por lá? não, tem um monte de coisa interessante, né? Aqui, assim, até você precisa ter um pouco de foco na Amazônia para conseguir chegar no fim dos projetos. Você vai para um lugar, aí você chega naquele lugar, você descobre mais outras tantas histórias. Então, se você não tiver Muito foco assim. e cobrir a Amazônia, é como se você estivesse cobrindo um continente, né? É Então, verdade. você precisa ter um pouco de foco, assim, um pouco de prioridade, o que você quer fazer e tal. Eu tive também já em Roraima esse mês, mas fazendo uma história sobre energia. No Amapá a gente teve também fazendo uma história bem legal que era sobre a Renca. Lembra uma época da Renca, que é essa reserva minerária que tem entre o Amapá e o Pará, que o Temer ia liberar para exploração, que chama Reserva Nacional do Cobre, eu acho, que Não, é a área rica em não é cobre. aquela, não é aquela região onde tem o Projeto Jari? Não era por ali o Projeto Jari? Bem próximo do Projeto Jari. E a gente foi para essa região para ver como é que seria, o que estava acontecendo na Renca, que é uma área que o Temer ia liberar para exploração. Na época teve um movimento muito grande da sociedade civil e se mobilizou falando não libera para exploração, que é uma área super preservada e tal.
e a gente foi lá ver como é que era a renca, né? Quem estava lá explorando, se já existia algum tipo de exploração mineral. E aí a gente conseguiu um aviãozinho e pousou numa pista clandestina, ele largou a gente lá, com uma liderança garimpeira, que era uma moça, e a gente saiu andando numa trilha. E foi muito revelador, assim, porque depois de andar algumas horas nessa trilha no meio do mato, a gente chegou num pequeno acampamento de garimpeiro, que na verdade não era nem um acampamento, era um rancho de garimpeiro ali, e tinham 4 senhores, todos acima dos 60 anos, e que estavam lá muito tempo procurando ouro. E aí a gente foi lá entrevistar eles e conversar e tentar entender por que eles estavam ali. Foi muito revelador, porque assim, eram pessoas mais velhas, analfabetas, e ele falava assim, Lalo, como é que eu vou achar um emprego na minha idade, vou achar um emprego na rua, na cidade? Eu tô aqui no garimpo Uhum, porque eu não tenho outra opção lá. Um cara como eu não vai encontrar uma atividade na cidade. É o que me restou. uhum. Então a gente volta para aquele problema que a gente conversou antes, que se a gente não resolver essas questões sociais, né, que são várias, a gente não consegue resolver as questões ambientais, né? Por isso que a palavra ambiental não pode andar sozinha, né? Acho que ela tem que andar socioambiental, seria a palavra É, é, correta, porque precisa, Lalo, o país precisa implantar a ideia da renda mínima do Suplicy para todo mundo, pô. pois é. Né? Isso resolveria parte desse problema, resolveria com uma renda mínima, né? Sem dúvida nenhuma. A renda mínima seria um remédio para o momento, né? Mas a gente precisa fazer uma transformação profunda, né, Juca? Aí já entra até como modelo de sociedade, de É, consumo, de tudo, né? Pensar mais coletivamente, mudaria tudo. é Mas verdade. a mínima, pelo menos, seria daria a possibilidade de algumas pessoas não precisarem entrar nesse modo de sobrevivência, né? E fazendo qualquer coisa para tentar sobreviver. Mas eu acho que essa coisa de trabalhar na Amazônia, principalmente nesses temas delicados que envolvem contar alguma história que tem algum tipo de ilegalidade envolvida e tal, sempre foi meio perigoso, sempre foi tenso, incômodo. Você nunca sabe o que você vai encontrar na próxima curva. Você tenta se precaver da melhor forma e tal, evitando coisas e tal, mas é sempre aquela sensação de desconforto, né? E eu acho que com o governo Bolsonaro isso obviamente piorou, porque existe esse discurso dele contra jornalista e de empoderamento de quem está cometendo algum tipo de crime na Amazônia. Mas, assim, depois dessa tragédia, esse é o meu ponto de vista. Eu não sei se os outros jornalistas, fotógrafos sentem a mesma coisa. Mas eu acho que depois da tragédia do assassinato do Bruno e do Dom, pela repercussão que teve, pela consequência que teve, que prenderam as pessoas rapidamente, e como isso repercutiu no Brasil e no mundo, eu acho que agora, de uma certa forma, isso abriu uma janela para a gente poder trabalhar aqui com um pouco menos de desconforto. Porque eu acho que esse pessoal que está fazendo esse tipo de ilegalidade, que de alguma forma pode te ameaçar e tal, vai pensar muito mais agora em fazer alguma coisa com um jornalista de fora ou com um fotógrafo, enfim, de algum que está trabalhando e tal, do que antes desse acidente, porque eu acho que eles falam, nossa, isso repercutiu muito, isso matar um jornalista ou, enfim, alguém, né? Isso pode trazer consequências. Então, eu acho que abriu uma janela para a gente poder trabalhar. Então, eu acho, mas é uma sensação também, não é assim que eu tenho hoje. Eu me sinto um pouquinho mais seguro do que há 6 meses atrás, por exemplo. Mas é só uma sensação, não sei.
Eu acho que é importante. Por isso O perigo sempre existe aí, né? É. O perigo sempre não, e foi existe. importante que o perigo sempre existe, mas eu imagina se não tivesse tido nenhuma consequência a morte do Bruno e do Dom, tivesse passado impune. Aí, Vamos dar umas quebradas, vai e volta, mas vai, continua, estamos te ouvindo. não, é isso que eu acho que seria se não tivesse tido nenhuma consequência para o que aconteceu para o Bruno e para o Dom. Hoje a gente estaria vivendo uma situação terrível, porque realmente essas pessoas que estão cometendo essas coisas se sentiam empoderadas, né? Para continuar cometendo esse tipo de barbaridade. Então, de alguma forma, eu acho que isso, sei lá, abriu uma. Um alívio, deu um controle, jogou um holofote. Porque Jogou. os caras, Lalo, os caras estavam fazendo coisa. Você lembra que queimaram um helicóptero do Ibama aí em Manaus? Lembra os caras tacaram fogo no helicóptero? Não, Já tacaram fogo em viatura, os caras estavam queimando carros de instituição oficial do governo. É coisa de maluco, é. coisa de maluco. É o crime Essa organizado. questão de valores, né? Que o Bolsonaro, é, de alguma forma, incentivou. Então, o que eu estou fazendo agora, bom, é um trabalho sobre terras indígenas não demarcadas, e, e continuo aqui. Esse é o trabalho mais ou menos longo, que, assim, para os padrões que a gente consegue viabilizar, né? É um trabalho de um mês, mais ou menos. Mas já fiz outras coisas esse ano. Eu me dediquei muito a essa, como eu senti essa coisa desse empoderamento indígena, eu queria mostrar isso. Então, ao longo do ano, eu tentei mostrar várias iniciativas dentro dos territórios indígenas, como que eles estavam fazendo para proteger o seu território, para fazer essa autogestão. Então, eu fui junto com os meus colegas jornalistas, né, com o Fabiano Mazonave, depois com o Vinícius Sassini, etc. A gente foi para ali a região do Zarara, do Rio Xingu, para mostrar. Eles fizeram um protocolo de consulta, porque vão asfaltar um trecho da Transamazônica e eles vão ser impactados. Então, eles formularam um protocolo de consulta para mostrar como eles querem que as autoridades consultem eles, qualquer coisa que for impactar o cotidiano deles. Então, a gente fez um trabalho sobre isso, sobre esse protocolo de consulta dos araras. Depois, eu fui fazer um trabalho sobre os caió e sobre o trabalho de monitoramento da terra indígena e como eles é uma terra indígena que está dividida. Tem uma parte que é favorável ao garimpo e uma parte que para essa turma que não quer mexer no garimpo. Então tem a extração do cumaru, da castanha, enfim, foi documentar um pouco e o trabalho de monitoramento territorial deles para proteger o território e tentar manter ele fora do garimpo. Então esse ano eu me senti assim muito, como eu falei, né? Eu achei que essa coisa dos povos indígenas, dessa coisa combativa deles, eu quis um pouco mostrar isso. Que apesar desse desmonte todo, desse governo, etc., eu queria mostrar essa reação deles, essa reação dos povos indígenas e tal. Então, eu me dediquei muito esse ano, estou ainda aqui, estou trabalhando em cima disso, para mostrar um pouco isso. Então, essa é a ideia. Agora, o ano que vem, já estou pensando nisso. Depois que eu fui para o Marajó, eu falei, nossa, a gente dá pouca visibilidade para os ribeirinhos, né? E aí eu estava olhando, até depois que eu fui para essa região do Marajó, eu comecei a olhar o IDH dessas cidades que eu tinha passado. E realmente, um dos lugares que mais me impressionou foi essas casas na região ali, na região rural de Melgaço. Aí eu fui para ver o IDH, a posição de Melgaço no IDH, e é o pior IDH do Brasil. E aí eu vi que entre as 10 cidades com os piores IDHs do Brasil, 9 estão na região norte. Então, Você está falando do que você está fazendo, o que você vai terminar agora,
e o que você planeja fazer o ano que vem. Essas ideias de trabalho que você estava tendo, deu uma cortada. Você podia dar uma amarrada e concluir isso. Você estava Tá. falando das comunidades Não, ribeirinhas, que você estava dos índios e você foi para comunidades ribeirinhas, aí travou. então, porque eu fui para essa região do Marajó e eu fiquei muito impressionado. Eu fui para o município de Portel, Melgaço e tal. E quando eu cheguei nessas casas, é aquela casa que você entra, não tem nada na casa, não tem comida, não tem um objeto, um monte de criancinha. E assim, você vê que é uma pobreza extrema. E aí, quando eu voltei, que eu tinha acesso à internet, eu fui dar uma olhada nos IDHs desses municípios, Índice de Desenvolvimento Humano. E Melgaço é o pior IDH do Brasil. E aí eu reparei que dos 10 primeiros, os 10 piores IDHs do Brasil, 9 estão na região norte. Ou seja, estão nessa região da Amazônia Legal ali. Ou seja, a gente volta sempre para a mesma questão, quer dizer, se não resolver o problema social, que a gente não consegue resolver na periferia de São Paulo, quer dizer, imagina resolver na Amazônia, a gente não vai sair do lugar. Então, acho que o ano que vem eu queria fazer um trabalho sobre isso, mais me dedicar a essa questão dos ribeirinhos e essa questão dessa pobreza extrema. E é engraçado porque é meio contraintuitivo. A gente pensa, pô, mas o cara tá na floresta, tem o rio na frente, tem o açaí atrás, você acha que não vai ter problema de fome, de fartura de alimento? E não. Você vendo os índices de pessoas mais vulneráveis na questão da fome, a maior parte também está na região norte. Então, é isso, Juca. A gente não consegue resolver o problema ambiental sem resolver o problema das pessoas. Então, que a gente não conseguiu nem resolver na periferia das nossas grandes cidades aqui do Sudeste. Então, eu acho que é um caminho longo pela frente. As pessoas vêm com soluções fáceis e coisas para a Amazônia, mas eu acho que as soluções são complexas, porque os problemas são complexos. E você tem razão. E, na verdade, envolve o Brasil inteiro. Nós estamos colocando a Amazônia porque a Amazônia está chamando a atenção do mundo. Mas o Brasil tem esses problemas sociais que são problemas na Amazônia, são problemas no Nordeste, e, de certa maneira, são no Sul também, né? As periferias das grandes cidades são esses problemas. Faltam políticas públicas, né? É isso, o grande Exatamente. problema do país é esse. Agora, Isso. vem cá, Lalo, uma outra coisa que você citou, você me deixou curioso. Você falou que foi em Roraima, né? Fazer Uhum. uma matéria sobre energia, né? Sobre energia elétrica. Exato, porque Roraima é o único estado brasileiro que não está conectado no sistema nacional, né? Eles têm que Não, produzir a própria. isso que eu queria te falar. Porque parte da energia os brasileiros não sabem, é bom saber nessa nossa conversa, que vem da Venezuela. Quem fornece energia elétrica nesse estado é basicamente a Venezuela. Na verdade, Juca, o estado ele é um grande produtor de energia elétrica pelas termoelétricas, né? Tem várias termoelétricas e é uma logística absurda, porque você tem o estado não está ligado no sistema nacional e você tem que ter um fluxo constante de caminhões levando diesel e gás. Mais uma hora. Tá me ouvindo? Eu tô Tá me ouvindo ouvindo? ótimo, sim. Então, eu queria que você primeiro eu queria agradecer a importância do teu trabalho trazendo todas essas questões amazônicas e essa discussão atual, né? Te agradecer por isso e pedir para você dar uma arrematada final e encerrar porque a nossa conexão está truncada o tempo inteiro. Então, Tá. dá uma arrematada final e se despede de todos nós. Tá. A Ô, palavra Juca, é só queria tua. dizer que para mim é uma honra estar dividindo aqui o espaço com você. É, um Eu que mito agradeço. um mito do fotojornalismo. Bom, e falar que a Amazônia é isso, né? Quanto mais eu fico trabalhando, né, na região, mais
menos eu entendo sobre a região, porque eu vejo a complexidade dos problemas, mais dúvidas me aparecem. Legal. E Legal, muito bom o teu trabalho. Adorei conversar contigo e me despeço. Tchau, Lalo.